Graça e paz. Vamos, em nome de Jesus, abrir a palavra em Isaías 55, verso 7. Vamos ouvir a leitura da palavra com atenção e carinho. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Que Deus revele para nós sua palavra, principalmente este perdão grandioso e rico que Ele tem para nós. Porque grandioso é em perdoar. Isaías 55, 7. Eu acho que não tem jeito para mim. Será que Deus vai me perdoar? Esta pergunta já passou pela sua cabeça? Se for esse o caso, já quero lhe dizer: Deus é grandioso em perdoar. Não há pecado maior que o perdão de Deus, nem tão grande que a sua graça não pode removê-lo. Tem jeito sim. Veja o que a palavra de Deus diz: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Isaías capítulo 1, verso 18. Não importa a gravidade e enormidade do nosso pecado. Não importa quão difícil seja a nossa situação no pecado. Não importa o quanto manchado de vermelho o pecado nos deixou. O Senhor fez um trabalho tão fino e tão profundo que nos deixou branco como a neve e branco como a lã. Foi na cruz que Ele fez isto. Na cruz, Cristo removeu o pecado de tal modo que não ficou nada do pecado em nós. Carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 24. Jesus levou em seu corpo os nossos pecados. Além disso, Ele nos crucificou com Ele para o pecado. Ele tirou os nossos pecados e nos fez morrer para o pecado, trazendo-nos uma purificação perfeita e libertação total. A nossa morte com Cristo, em Cristo na cruz, é o nosso perdão
e alforria. Depois de morrer com Cristo na cruz, Deus nos ressuscitou juntamente com Cristo. E agora Cristo vive em mim a sua vida. Estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. O convite de Deus, do Deus da graça, continua a ecoar. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Arrazoe com Ele, dizendo sem medo: eu morri com Cristo. E agora já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Assim, você estará livre do pecado e também não viverá mais nele. A necessidade é sua de corresponder ao convite do Deus da graça. Deus é grandioso em perdoar. Isaías capítulo 43, verso 25. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. O Senhor diz: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Isto aqui nos dá uma segurança muito grande, porque é Ele mesmo que faz, que apaga as nossas transgressões e pecados. Depois que Cristo bradou do alto da cruz: está consumado, não temos mais contas na contabilidade de Deus. Nos livros de contas e despesas de Deus, com relação ao nosso pecado, só tem uma coisa: totalmente pago. Só Deus pode fazer isso. A nossa pena foi cumprida na cruz, em Cristo. Nós morremos com Cristo e os nossos pecados foram apagados. Na cruz, Cristo nos levou a morrer com Ele em consequência do pecado e também para o pecado. A dívida do pecador com a justa lei de Deus era a sua morte, e ele morreu, e agora está justificado e livre. Quem morreu está justificado do pecado. Romanos capítulo 6, verso 7. Todo o mando maligno
foi golpeado pelo brado de Cristo na cruz. Deste modo, Deus tirou o poder de Satanás de sobre nós, e assim a servidão a Satanás acabou. Fomos libertos do controle de Satanás e seus demônios. Satanás já não pode mais exercer o seu imperialismo sobre os libertos em Cristo, nem iludi-los com seus enganos e nem vencê-los com suas acusações e tentações. A base de atuação de Satanás em nós foi destruída na morte em Cristo. A base de Satanás em nós era a nossa natureza pecaminosa. Mas Jesus crucificou a nossa natureza pecaminosa, o nosso homem velho, parceiro do diabo. Todos os nossos pecados foram tirados, e a nossa velha natureza pecadora foi crucificada com Cristo, e não estamos sujeitos à servidão ao pecado. Romanos capítulo 6, verso 6. A condição que Satanás tinha de nos molestar findou-se para sempre na cruz. Coisa preciosa, irmãos. A condição que Satanás tinha de nos molestar findou-se para sempre na cruz. O diabo ainda exerce algum poder neste mundo por permissão de Deus, com a finalidade de cumprir todo o seu propósito neste mundo. Satanás só pode executar aquilo que Deus já havia previsto para acontecer. Então, está tudo controlado por Deus desde sempre. Irmãos, este mundo vai mal, confusão e caos, e vai piorar muito. Mas Deus não perdeu o controle. Ele está no controle. Ele está permitindo, porque Deus está encaminhando a história, a humanidade para o desfecho. E o momento final está se aproximando. Deus tem projetos para este mundo. Creia na palavra de Deus que afirma a sua morte e ressurreição em Cristo, e terá o Filho de Deus vivendo em seu interior. Faça isso e terá vencido o diabo e todos os seus ataques traiçoeiros. Deus é rico em perdão e grandioso em perdoar. E para nos trazer perdão, Deus teve que descer do alto céu para o madeiro da cruz,
Ele teve que descer da sua posição mais elevada para o tronco da morte, a cruz do Calvário. Cristo suportou a cruz para remover de nós os nossos pecados, a nossa culpa, concedendo-nos perdão total. Cristo se entregou no altar da cruz por nós. Na cruz, Cristo nos recebeu em seu corpo, nos identificou no seu sacrifício e nos fez morrer com ele aquela morte de cruz. E na ressurreição de Cristo, Deus nos ressuscitou com Cristo. Cristo, dentro de nós, se tornou a nossa vida. A partir da nossa ressurreição com Cristo, Ele está em nós. Cristo vive em nós. Estou crucificado com Cristo. Eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Você sabe o que é que o diabo teme em você? O diabo teme em você o Filho de Deus, Jesus Cristo. Somente o Filho de Deus ele teme. Então, irmãos, Cristo vive em você? Cristo vive em você? Ele é a sua vida? Do alto da cruz, o Senhor falou palavras de perdão. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. Lucas capítulo 23, verso 34. O que Jesus via do alto da cruz? Pecados, sordidez, ruindade, safadeza, indiferença, dureza de coração, duríssimas agressões de todo tipo, insultos. E ao invés de pedir vingança, ele pede por perdão. O seu pedido ao Pai revela o seu coração amoroso, grandioso, gracioso, misericordioso, bom e cheio de perdão para dar. Cristo era o único que poderia pedir perdão ao Pai por nós, para nós, porque Ele estava assumindo os nossos pecados, e o nosso pecado, toda a culpa e o castigo pelo nosso pecado e culpa. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Assim disse o profeta hebreu Isaías. Ele, Jesus, avocou para si toda a responsabilidade da nossa culpa perante Deus. Cristo assambarcou todos os pecadores em seu corpo. Irmãos, Cristo assambarcou
todos os pecadores em seu corpo na cruz. Cristo morreu com todos nós. Pai, perdoa-lhes, porque eu estou pagando a conta deles. Eu estou morrendo pelos pecados do mundo. Eu estou morrendo pelos seus pecados. Eu estou morrendo com os pecados do mundo sobre mim. Eu estou morrendo com os pecados do mundo sobre mim. Eu estou morrendo pelos pecadores. Eu estou morrendo também com os pecadores em mim. Eu estou recebendo sobre mim cada pecado de cada pecador de todos os tempos. Eu estou recebendo em mim todos os pecadores de todos os tempos. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Palavras do Senhor. João capítulo 12, verso 32. Eu estou fazendo cada pecador morrer em mim, em consequência do pecado e para o pecado. Eu estou pagando a conta e comprando homens e mulheres para o louvor e honra do Cordeiro de Deus. A morte de Cristo comprou o perdão daqueles por quem Ele orou: Pai, perdoa-lhes. Jesus assumiu a minha culpa naquela cruz, para conseguir para mim 3 coisas extraordinariamente maravilhosas. Primeira, para perdoar todos os nossos pecados. Colossenses 2, verso 13. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com Ele, perdoando-vos todas as ofensas. Perdoando todas as ofensas, todos os pecados. Segunda coisa, para tirar os nossos pecados de diante dos olhos do Pai. Isaías capítulo 38, verso 17. Eis que foi para minha paz que tive grande amargura, mas a ti agradou livrar a minha alma da cova da corrupção, porque lançaste para trás das tuas costas todos os meus pecados. Lançaste para trás das tuas costas todos os meus pecados. Temos aqui uma expressão muito rica
da salvação, do perdão. Lançaste para trás das tuas costas todos os meus pecados. Esses pecados foram cair em Jesus, no corpo do Senhor, na cruz. Jesus disse algo parecido em Mateus 27:43. Deus meu, por que me desamparaste? Por que me desamparaste? Eu creio que Jesus estava dizendo o seguinte: quando Jesus nos recebeu nele, com todos os nossos pecados, ele foi desamparado pelo Pai, que virou as costas para ele. Não por causa de Jesus, mas por causa do nosso pecado que ele estava carregando, por causa do homem velho, o nosso, que ele estava crucificando com ele na cruz. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ele foi feito por Deus pecado por nós. Quando ele recebeu em seu corpo os nossos pecados, a nossa natureza, o nosso homem velho, ele foi feito pecado por nós. Ele foi feito pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Ele nos recebeu em seu corpo com os nossos pecados, para nos libertar verdadeiramente de nós mesmos, do nosso pecado e dos nossos pecados. Os nossos pecados foram lançados no Filho de Deus, naquela cruz, para que o Filho pudesse tirar os nossos pecados de diante dos seus olhos santos. Jesus tirou os meus pecados com a finalidade de me dar total acesso à presença do Pai. A grande obra de Deus é nos substituir por Cristo. Não mais eu, mas Cristo. Não existe nenhuma evolução de nós mesmos ou de mim mesmo. A evolução espiritual diante de Deus é esta: não eu, mas Cristo. E nós crescendo
no conhecimento revelado de Cristo em nós e através de nós. Essa é a nossa evolução, o nosso progresso, o nosso crescimento. Terceira coisa, para tirar os nossos pecados e colocá-los fora do nosso alcance. Salmo 103, verso 12. Depois pode ler também Miqueias, capítulo 7, verso 19. Assim como está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Miqueias 7, 19. Tornará a apiedar-se de nós, sujeitará as nossas iniquidades, e tu lançarás todos os seus pecados nas profundezas do mar. Assim como está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões, e tu lançarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Temos aqui uma linguagem figurada, e no caso de Miqueias, até enigmática, para dizer que Deus tirou os nossos pecados e colocou num lugar inatingível ou inalcançável. Inalcançável. É o lugar do aniquilamento. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Hebreus 9, 26. Você vê o que Deus fez? Aqui diz que Ele lançou os nossos pecados nas profundezas do mar. É uma linguagem figurada, porque está mostrando que Deus tirou os seus pecados e colocou-os em um lugar longe do seu alcance. Veja bem, Deus lançou os seus pecados nas profundezas do mar. Significa que Ele tirou, que Ele aniquilou, que Ele destruiu, Ele deu um sumiço, Ele acabou com eles na morte em Cristo, no sacrifício de Cristo. Agora, não tente pescar nesse mar. Para que você vai pescar os pecados que Deus já lhe perdoou? Por que você fica lembrando deles, se Deus não lembra mais? Qualquer pecado, tem tanta gente que tem cada coisa escabrosa que você nem imagina. Você vê a aparência, você não vê o que está debaixo do tapete, e não adianta levar para debaixo do tapete. Deus limpa tudo,
e a gente vive uma vida tranquila, aliviada, liberta, sem assombrações assombrando a gente, porque o perdão de Deus é perfeito. É perfeito. O pecado que Ele tira de nós, Ele coloca num lugar fora do nosso alcance. Deus sabe que nós somos como crianças, que gosta de mexer aonde não é para ser mexido. Então Deus tirou o nosso pecado e colocou no lugar fora do nosso alcance. Nem nós podemos alcançar o pecado perdoado, e nem esse pecado pode nos alcançar. Cristo assumiu os nossos pecados para que Deus pudesse apagá-los do seu arquivo para sempre. No arquivo de Deus, o arquivo dos pecados, está tudo apagado. Está apagado. Não tem mais nada lá. Se você tem esqueletos no armário, é por sua conta, porque Deus já limpou. Cristo assumiu os nossos pecados para que Deus pudesse apagá-los do seu arquivo para sempre. Deus apagou a nossa ficha suja e escreveu nela a palavra perdoado. Eu ouvi uma história que alguém contou de um médico na Europa, tempos antigos, um médico muito generoso. Ele cuidava das pessoas e ele fazia fiado. Ele tinha um caderno onde ele anotava a dívida das pessoas com ele. Esse médico, depois de alguns anos, morreu. E a viúva ficou numa situação de penúria, de miséria, precisando de dinheiro. Ela foi olhar os livros do médico e viu lá muito dinheiro, muita conta. Ela pegou o livro, entregou para um advogado. Ela pegou o livro, entregou para o advogado e disse assim: dá uma olhada, vê se cobra para mim, que eu estou precisando desse dinheiro. Na semana seguinte, o advogado voltou e disse: não tem jeito, não dá para cobrar nada. Mas por quê? Porque a senhora não olhou direito. É que o médico, na maioria das contas, ele pensou assim: não vou receber mais mesmo. Ele foi lá na frente da dívida, do valor anotado, e escreveu a palavra perdoado. O advogado disse: não dá para cobrar. Ele perdoou. Não se cobra aquilo que está perdoado, não tem jeito. E Deus escreveu na nossa ficha perdoado. Primeiro limpou, depois escreveu perdoado. O diabo é um promotor terrível, é um acusador. O diabo é um acusador. A palavra diz que o diabo nos acusa de dia e de noite. Só que nada pode, porque não pode contra o poderoso perdão
que Cristo nos ofereceu na cruz do Calvário. Deus nos perdoou por sua infinita misericórdia. Vamos nos alegrar no perdão pelo qual Cristo nos perdoou. Se você não conhece o perdão de Deus, você vai ficar debaixo do tacão, da taca de Satanás. Ele é o feitor sobre você, é o capitão do mato que vai ficar em cima de você, acusando. Você não conhece o perdão de Deus, e quando conhece não crê. O perdão resolve. Deus já nos perdoou. Agora, por que você fica impaciente, nervoso ou nervosa? Por que você fica agoniado com as acusações do diabo, com as opiniões das pessoas, das coisas que falam sobre você? Por que você é assim? Você não está perdoada. Você não tem satisfação a dar a ninguém, porque Deus já lhe perdoou. E quero lhe dizer mais uma coisa: nem Deus, nem o próprio Deus que poderia acusar você, Ele não lhe acusa. Poderia cobrar de você, Ele não cobra, porque Ele já lhe perdoou. Estamos sob a égide do perdão de Deus. Se você não conhece o perdão de Deus na sua vida, você não está entendendo nada. Mas é preciso conhecer o poder do perdão sobre nós. E mais uma coisa: quando você experimenta o perdão de Deus, você começa a perdoar também os outros. Perdoar aqueles que agride, que ofende. Você começa a perdoar. Coisa boa. Coisa boa. Amém?